Beleza, voltamos aí para o nosso segundo bloco do encontro de hoje. Estamos tratando sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Antes do intervalo, eu fechei com vocês a parte dos principais princípios em matéria tributária. Eu reforço a vocês o estudo bem efetivo de princípios, porque em toda a prova de concurso cai, seja na primeira fase, seja na segunda fase, ou até mesmo em fase oral, para aqueles concursos que assim gozam desta fase, tá? E agora, então, nós vamos dar sequência, entrando na temática que envolve as imunidades tributárias. Não será incomum você pegar determinadas provas de concurso, eles colocarem a expressão competência tributária negativa ou ainda regras de incompetência. Então, são sinônimas, são expressões sinônimas. Quando nós falamos sobre as imunidades tributárias, eu vou colocar para você um conceito simples, tá? Então, nesse conceito, eu vou colocar que são vedações constitucionais que impedem a incidência tributária. Então, elas impedem o aperfeiçoamento do fato gerador. Então, a imunidade é uma barreira que a Constituição Federal coloca, impedindo, no caso concreto, que aquele fato no mundo concreto se enquadre a uma hipótese de incidência, gerando, então, uma obrigação de pagamento. A imunidade, então, é essa vedação. E veja que é uma vedação constitucional. Sendo assim, tão somente a Constituição Federal pode conferir imunidade. Lei não imuniza nada. Agora, observe o seguinte, se você observar 250 artigos da sua Constituição Federal, se você observar 114 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias, 109 emendas constitucionais, você não vai encontrar a expressão imunidade. A imunidade ela é uma construção doutrinária e jurisprudencial, encampada pela jurisprudência. Mas você não vai encontrar essa expressão na Constituição ou tão somente em outras normatizações. Então, como é que você vai ler um determinado artigo e entender que aquele artigo se refere a uma imunidade? Isso vai acontecer porque a nossa Constituição ela vai nos apresentar expressões correlatas. Então, nós teremos expressões correlatas. Expressões que, quando vocês observarem na Constituição Federal, referindo-se a um tributo, trata-se então de uma imunidade. Você vai ver expressões como vedação, não incidência, até mesmo a expressão isenção ou ainda gratuidade. Quando estas quatro expressões se referirem a tributos na Constituição Federal, você vai interpretar que se trata de uma imunidade. Então você vê lá, é vedado tal tributo. Isso está na Constituição, é uma imunidade. Não incide tal tributo.
isso está na Constituição, é uma imunidade. São isentos de tais tributos. Ah, mas isenção e imunidade são a mesma coisa? Não. Agora, lembre do que eu disse para você lá no início. A Constituição Federal se presta a criar algum tributo? Não. Se a Constituição não cria o tributo, consequentemente, a Constituição Federal não pode isentá-lo. Isso porque a isenção é o típico instrumento de benefício que só pode ser conferido pelo mesmo instrumento normativo de criação de um tributo. Então, se um tributo ele é criado por lei, logo ele só pode ser isento por lei. A Constituição Federal imuniza. A lei isenta. Não pode a Constituição isentar, assim como não pode a lei imunizar. Então, uma coisa é imunidade, outra coisa é isenção. Por isso que o trato de são isentos de tais tributos, se estiver na Constituição, entenda-se imunidade. E a partir daí, então, veja que nós temos dois tipos de espécies de imunidades a saber. Nós temos as chamadas, denominadas imunidades genéricas ou gerais, e temos as imunidades específicas ou especiais. Nos concursos que, em regra, vocês prestam, a maior incidência ainda passa a ser de imunidade genérica. Então, nós vamos justamente tratar das imunidades genéricas. Essas imunidades genéricas têm o seu fundamento no artigo 150, no inciso 6 da Constituição Federal. E a principal finalidade, o que aparece na prova para você, qual é o aspecto teleológico? Mesma coisa. Qual é a finalidade, dessa imunidade? Passa a ser o atendimento aos fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, bem como aos direitos fundamentais. Então, veja que, em se tratando da imunidade genérica, as imunidades genéricas têm por finalidade o atendimento aos fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, bem como aos direitos fundamentais. E todas as imunidades genéricas, elas se utilizam da mesma expressão. As imunidades genéricas, elas vedam a instituição de impostos. Perceba que a imunidade genérica, ela alcança a espécie e não o gênero. Ela não veda a instituição de tributos. Ela veda a instituição de impostos. Então, não são todos e quaisquer tributos. Veda-se a instituição de impostos. E dentre as imunidades genéricas existentes, nós temos a primeira que nós vamos tratar, que é a imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso 6, letra A, da Constituição Federal. Essa imunidade recíproca, ela veda a instituição
de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços entre os entes federativos. Então, por tal imunidade, um ente federativo ele não pode cobrar imposto de outro. Então, por exemplo, a União não vai poder cobrar imposto de renda de rendimentos dos estados. Os estados, por sua vez, não vão poder cobrar IPVA de veículos que pertençam, por exemplo, aos municípios. Os municípios não vão poder cobrar IPTU de imóveis que pertençam à União. Um ente não pode cobrar imposto do outro. Ah, mas a União pode cobrar uma taxa do município? Pode. A vedação não é para taxa. A vedação é para imposto. Ah, então o município pode cobrar a contribuição de melhoria da União? Pode. Ele não pode cobrar imposto, mas outros tributos podem ser cobrados. Então, um ente, ele não pode cobrar imposto de outro. Qual é a principal finalidade? Qual passa a ser o aspecto teleológico e axiológico dessa imunidade? É a preservação do pacto federativo. Evitar com que um ente federativo fique subjugado ao outro em matéria de tributação de impostos devido a essa exigência. Então, um ente ele não pode cobrar imposto de outro ente, visando, então, essa preservação do pacto federativo. E eu quero que você agora comigo faça uma análise nessa questão aqui dos impostos. Veja, ela fala impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Tudo bem? Essa expressão aparece na imunidade da letra A e na imunidade da letra C. Mas ela não aparece na imunidade da letra B, D e E. Não tem. E por que isso chama atenção tua? Porque nós temos impostos que incidem sobre operações. É o que acontece, por exemplo, o IPI, uma parte do ICMS, o IOF, e sobre transmissão, como é o caso do ITCMD, como é o caso do ITBI, não sendo nem patrimônio, renda ou serviços. Bom, nesse caso, como é que nós temos que enxergar essa situação? Então, não incide sobre tudo ou definitivamente recai sobre patrimônio, renda e serviços. Por que eu digo isso? Porque, segundo o STF, se a principal finalidade da imunidade recíproca é a preservação do pacto federativo, se a principal finalidade é a preservação do pacto federativo, não
teria lógica a incidência de parte de impostos na ocasião. Você vai colocar assim: a imunidade recíproca alcançará a totalidade de impostos. Então, se perguntados em prova, o Supremo já se manifestou, a incidência se dá sobre a totalidade dos impostos. Então, não é somente imposto sobre patrimônio, não. Totalidade de impostos. O que nos traz uma outra situação. Nós temos que observar agora a imunidade recíproca nos impostos indiretos. Para você se recordar, os impostos indiretos, você vai colocar que são aqueles que admitem repercussão econômica. Ou seja, eles admitem a transferência do encargo à terceira pessoa. Então, para esse tipo de imposto, o contribuinte de direito, que é aquele que realiza o fato gerador, não se confunde com o contribuinte de fato, que é aquele que assume o respectivo encargo tributário. Então, nós temos o contribuinte de direito, que é aquele que realiza o fato gerador, e ele não se confunde com o contribuinte de fato, que é aquele que assume o respectivo encargo tributário. Muito bem, então começou-se a discutir como é que seria a questão da imunidade tributária nos impostos indiretos. Como é que isso aconteceria? E segundo o STF, a imunidade recíproca alcança os impostos indiretos somente quando o ente federativo figurar na condição de contribuinte de direito, não se estendendo no caso de figurar na condição de contribuinte de fato. Então aqui o Supremo ele é categórico. Vai ter imunidade podendo estender nos impostos indiretos? Sim. Desde que o ente, nesse caso, ele realize o fato gerador, ou seja, ele figure na condição de contribuinte de direito. E não de... Você vai falar, Caio, eu preciso de algum exemplo para entender isso. Vamos pensar o seguinte. A União não, o Estado realiza, por exemplo, alguma forma de industrialização ou ainda prestação de serviços de transporte. Então, prestando serviço de transporte, ela pagaria ICMS, certo? Mas não é que o município faça isso, né? Porque é o tributo do Estado. Então, se o município prestasse um serviço de transporte intermunicipal, veja que nesse caso, o Estado não poderia lhe cobrar o ICMS porque ele é contribuinte de direito, ele realizou o fato gerador. Agora eu vou te colocar um exemplo típico.
Vamos imaginar que a União, por meio de licitação, ela fez lá compras de notebook para sua repartição competente. Você não concorda comigo que o ICMS é um imposto que ele incide desde a produção até o consumo final? Desde a produção até o consumo final. Sendo assim, nesse caso, o que você tem que levar em consideração? Se a União ela deveria, nesse caso, ter o benefício da imunidade, ela teria o benefício de imunidade na condição de consumidora final do notebook? Ou seja, ela poderia alegar nesse caso, não, mas veja, eu tenho imunidade, então não tem que pagar ICMS. Ela é consumidora final. Porque observe o seguinte, mesmo que ela tivesse imunidade, como é que ela operacionaliza contabilmente a extração da imunidade, a extração do imposto nas operações anteriores? Como é que ela retira o ICMS desde a produção até o consumo? Ela não consegue operacionalizar. Então, portanto, guarde isso aqui. A imunidade recíproca ela alcança sim os impostos indiretos, tão somente quando eles figuram na condição de contribuinte de direito. Porque se for contribuinte de fato, entenda contribuinte de fato, para ficar fácil, como sendo uma forma de consumidor final. Se tiver na condição de consumidor final, não se pode alegar imunidade. Tá claro? Beleza até aqui? Muito bem. Então, segundo bloco, eu cheguei com vocês até essa parte. Nós vamos para o nosso rápido, breve intervalo e nós já voltamos.